Agora, dando continuidade à nossa série de exposição na carta de Paulo a Filemon, quero convidar os irmãos para que abram lá, versículo 4 ao versículo 7. Carta de Paulo a Filemon, nós iniciamos na semana passada, fomos do verso 1 ao verso de número 3, e hoje, se Deus quiser, nós falaremos do verso 4 ao verso 7. Diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Deus Santo, ora a ti mais uma vez, pedindo para que o Senhor me ajude a pregar com fidelidade a tua palavra e pedindo para que o Senhor abençoe aqueles que estão ouvindo também, para que todos nós possamos, mais uma noite, sair daqui ouvindo a tua palavra, a tua voz, e que possamos aplicar na nossa vida diária tudo aquilo que o Senhor falar conosco nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como disse, na semana passada nós introduzimos essa carta de Paulo a Filemon, mostrando que o tema central é o poder do perdão. Esse é o tema central dessa carta, o poder do perdão. Vimos que temos nessa carta aí 5 personagens principais. Quais são? Paulo, Onésimo, Filemon, Arquipo e Áfia. Paulo, nós sabemos que é o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma, na sua primeira prisão lá, portanto, aquela prisão que nós chamamos de prisão domiciliar, onde ele podia ter acesso a outras pessoas, receber visitas, pregar o evangelho com um pouco mais de facilidade, digamos assim, do que a sua segunda prisão. Isso explica, então, como que Onésimo pôde ter fugido e ter encontrado Paulo mesmo Paulo estando numa prisão, ter recebido ali o evangelho, porque essa não era aquela segunda prisão, aquela prisão derradeira na vida de Paulo, onde ele só sai dali morto, né? Nós sabemos que nessa primeira prisão domiciliar, Paulo fica preso aproximadamente, irmãos, 2 anos, e depois ele sai para fazer algumas missões, e só depois, na sua segunda prisão em Roma, que a situação já é um pouco mais densa, delicada, e ele só sai ali para ser decapitado, não é? Pelas mãos ou pela responsabilidade aí do imperador Nero. Mas ele sabia disso, irmãos. Tanto que ele escreve a sua segunda carta, ele sabia, né, que ele estava próximo da sua morte, tanto é que ele escreve a sua segunda carta para Timóteo, relatando isso. Se a gente for dar uma olhada no final da carta a Timóteo, a gente percebe que é uma carta de despedida, onde ele fala algumas coisas para Timóteo. Texto muito conhecido nosso, quando ele fala: Timóteo, eu combati o bom combate, preste atenção, existe o bom combate, não perca tempo com outras coisas, outros combates, não, existe o bom combate da fé, terminei a carreira, Timóteo, e eu sabia que Deus me colocou aqui na terra para eu seguir e exercer uma carreira, então que você possa também entender qual é a carreira que Deus te dá. Então não se iluda com as carreiras desse mundo e guardei a fé. No fim da vida, Timóteo, a coisa mais importante que você pode ter é guardar a fé. Você pode perder todas as coisas, mas a única coisa que você não pode perder no final é a fé. Então Paulo, ele se despede no final, na sua segunda prisão, e ele encerra dizendo que o tempo da partida dele era chegado, e assim aconteceu, saiu de Roma e foi decapitado na sua segunda prisão. Mas aqui em Filemon, só para os irmãos terem essa ideia contextual, Paulo ainda está na sua primeira prisão, algo mais relativamente tranquilo, ok? E lá em Roma, Paulo encontra, nós vimos aqui, Onésimo, um escravo que roubou o seu senhor e ainda fugiu de lá. E olha que interessante, irmãos. Um escravo
Onésimo, que encontrou um prisioneiro lá em Roma, mas também escravo de Cristo espiritualmente, o apóstolo Paulo, e Paulo, que apresenta o evangelho da verdadeira liberdade, que escraviza para sempre Onésimo, dando a ele a verdadeira liberdade em Cristo, e Onésimo se converte pela pregação do evangelho. Veja como é que Deus vai trabalhando as coisas. Um escravo, um prisioneiro de Cristo, de Roma, e um escravo que sai daqui e encontra a verdadeira liberdade pela boca daquele que antes estava preso. E Deus faz as coisas de forma espetacular, que a gente nem imagina como é que Deus ele vai construindo a história. Mas Paulo descobre, a gente viu aqui, que Onésimo era um escravo fugitivo de Filemão, outro filho na fé do apóstolo Paulo, que se converteu ouvindo também a pregação de Paulo, né, um conhecido de Paulo e pastor da igreja de Colosso, aquela igreja para onde Paulo escreve também a carta aos Colossenses, né, e juntamente ali com o seu filho, que é o pastor auxiliar Arquipo. Esse é outro personagem. Portanto, Filemão, pastor da igreja de Colosso, Arquipo, seu filho, o pastor auxiliar. E vimos que Áfia era a esposa de Filemão e responsável pelos escravos, portanto, responsável por Onésimo, já que as mulheres naquela época tinham essa incumbência de cuidar dos escravos. E além desses 5 personagens que eu falei aqui, temos a igreja de Colosso, não é, para quem Paulo também direciona essa carta, não é? E essa igreja se reunia na casa de Filemão. Então, diante desse contexto, o que Paulo faz, irmãos, é o seguinte: ele manda de volta o escravo Onésimo para a casa dos seus senhores, juntamente com essa carta, com um pedido. E um pedido é simples e objetivo. Mais ou menos assim: eu sei que normalmente os escravos fugitivos, eles são punidos quando os donos recuperam esses escravos. Mas eu rogo a ti, Filemão, pastor da igreja, porque você tem que ser o exemplo. Rogo a ti, Áfia, que é responsável, né, pelos escravos. Rogo a ti, Arquipo, também aí, pastor da igreja. Rogo a ti, igreja de Colosso, perdoem Onésimo, recebam ele de volta, como escravo ainda, não é? E como agora irmão em Cristo. E quanto à crítica da escravidão, eu expliquei semana passada também, não é? Dizendo que Paulo não combateu essa escravidão justamente porque ela nada tem a ver com essa escravidão próxima que nós vimos aí, mas pelo contrário, os que eram escravos de cristão, muitas vezes nunca queriam deixar de ser escravos, não é? Podiam muitas vezes comprar sua liberdade, mas desejavam ficar. É o famoso caso de escravo de orelha furada. Enfim, esse é o contexto amplo dos personagens da carta, mas, irmãos, o protagonista principal nós sabemos quem é: nosso Deus, que sempre esteve por trás de absolutamente tudo, conduzindo tudo conforme a sua soberana vontade. Veja, um ímpio, ladrão, um mau escravo, fujão, Onésimo, achou que tinha conseguido fugir para curtir a vida em Roma, que era o lugar badalado naquele momento, né? Achou que podia encontrar lá alegria, mas nunca imaginou que Deus já tinha reservado para ele as algemas da gloriosa graça de Deus, por intermédio daquele que de fato estava algemado lá, por intermédio de Paulo. Isso acontece, irmãos, porque no mundo de milhões de pessoas, o encontro glorioso nunca é acaso, casual, nunca aconteceu, não, mas planejado na agenda da graça de Deus, antes da fundação do mundo. Não existe um encontro por acaso. Onésimo encontrou Paulo, encontrei Paulo. Não, foi Deus direcionando um fugitivo para encontrar alguém. Deus já tinha preparado o apóstolo Paulo naquele momento ali para pregar a Onésimo. Esse é o nosso Deus, e assim Ele continua agindo na minha e na sua vida, criando os contextos para que tudo ocorra sempre para a alegria do cristão e para a glória de Deus. Ainda que as circunstâncias pareçam desfavoráveis. Porque, agora, olha um pouco para a vida de Paulo. Não se esqueça que ele estava preso, sendo um cristão debaixo de muito sofrimento, mas Paulo sabia que o que acontecia na vida dele redundava, de alguma forma, em salvação
para outras pessoas, como foi no caso de Onésimo. Paulo poderia, como muitos talvez fariam hoje, reclamar de sofrer, reclamar de estar preso, mas preferiu usar suas algemas para pregar o evangelho da graça. E podemos constatar, irmãos, que a pessoa alcançou aquilo que nós chamamos hoje de a plenitude da maturidade cristã, quando na hora da dor, ela ainda continua seu ministério. Paulo estava preso, não é? Poderia reclamar: poxa Deus, eu dediquei minha vida para servir ao Senhor e estou sofrendo aqui. Aí Deus poderia falar: olha, o que eu disse para você lá no início? Importa que você sofra pelo meu nome. Eu nunca enganei ninguém. Não é? Eu sempre falei no início que para ser cristão exige duas coisas, né? São necessárias duas coisas. O quê? Cruz aqui, vida eterna depois. São só essas duas coisas. Então, já ficou claro desde o início, e Paulo sabia disso, portanto, ele não reclamou. Ele sabia que aquelas algemas, de alguma forma, iam redundar para a glória do Evangelho de Deus e salvação de outras pessoas. E aí, como eu disse, a pessoa alcança maturidade quando ela entende que, mesmo passando por dificuldade, ela não para o seu ministério. Paulo não parou. Em meio a cadeias, em meio a prisões, Paulo continuou pregando. Então, a gente entende que o apóstolo Paulo, ele coloca isso num verso que a gente vai ler daqui a pouco, de Filipenses capítulo 1, verso 12, como que ele entendia que a vida dele estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Mas veja, irmãos, quantos, na primeira dificuldade, já desistem, não é? Mostrando que antes estavam, veja, servindo por interesse próprio, ou seja, quando tudo ia bem para si, a pessoa continuava servindo. Quando começou a ter dificuldade, a pessoa parava. O que significa isso? Que antes o serviço era por interesse próprio. Veja, é algo lógico. Se a gente serve a Deus, quando tudo está dando bem, na verdade, o nosso interesse é porque aquilo está dando bem, está redundando em bem na minha vida. Quando eu paro na dificuldade, significa exatamente isso, que a minha motivação é aquilo que agradava a minha vida e não o que agrada a Deus. E Paulo falou de forma muito clara: quero, irmãos, escrevendo aos Filipenses, deixar vocês muito cientes de uma coisa, para que ninguém fique me perturbando ou falando que eu deveria reclamar contra Deus. Entenda uma coisa, de que as coisas que estão acontecendo comigo têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Não pense que eu estou pensando em mim, pelo amor de Deus, não é sobre mim. Paulo falou: olha, que vocês fiquem cientes de uma coisa, não é sobre mim, gente. Não se preocupem comigo, com o que está acontecendo, com as minhas dificuldades, com as algemas, com as cadeias. Quero cientificar todos vocês de que tudo que está acontecendo contribui para o progresso do Evangelho. Glória a Deus. Esse é o sentido da minha vida, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Quem aqui, diante da dor, da dificuldade, daqueles momentos que falam assim, que a gente pensa assim, dá vontade de desistir, não é? Quem, diante desse momento, consegue encontrar a mão de Deus guiando você e a minha vida para que essa dor possa contribuir para o progresso do Evangelho de Deus? Quando, muitas vezes, na hora da dor, as perguntas que vêm normalmente são: por que, Senhor? Me livra da cadeia, me livra da prisão. Se Paulo orasse assim, Onésimo não seria salvo. Não é verdade? Se Paulo fosse igual a esses cristãos modernos que determinam tudo para Deus, Paulo colocava Deus na parede e falaria: Deus determina que o Senhor me livre daqui. Eu não me importo se eu vá servir para o progresso do Evangelho, eu me importo se o Evangelho vai agradar a mim. Mas Paulo entendeu que o Evangelho, ele é aquele instrumento, né, sempre para a glorificação de Deus, ainda que o meio seja um vaso de barro que seja quebrado algumas vezes.
esse é você, irmão. Você é um vaso. E às vezes, para que outros sejam reconstruídos, você tem que ser quebrado. Esse é o Evangelho de Deus. Para que Onésimo fosse salvo, Paulo teve que sofrer, estar preso. Só que muitos de nós reclamamos da prisão e não conseguimos olhar com as lentes da graça de que essa prisão pode redundar no progresso do Evangelho, como Paulo entendia. Ou seja, ele entendia que há esperança na dor, que há Deus por trás das, entre aspas, tragédias, guiando a história sempre para o bem dos seus eleitos. E é essa visão gloriosa, irmãos, de Deus, nas adversidades, que faz um cristão fraco ser um cristão maduro, ser uma pessoa que agora entende o Evangelho da graça com mais maturidade, que transforma um cristão murmurador em um cristão que dá graças a Deus por tudo, como a Escritura fala, em tudo dai graças. E é isso, irmãos, que temos que fazer hoje, né? Meditar sobre essas coisas e sobre as coisas que acontecem na nossa vida e perguntar a Deus qual é a razão daquilo, e não sempre, né, pedir para que Deus tire aquilo da nossa vida, porque aquilo pode ser um canal, né, para que Deus possa cumprir a vontade dele. E aí, a gente tem que pensar numa coisa interessante, irmãos. Isso que nós temos em mãos hoje, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, é fruto de cadeias, é fruto de sangue derramado, não apenas do sangue de Cristo, mas de cristãos do passado, desde os profetas, passando pelos apóstolos, pelos discípulos. E se isso tem um preço de sangue, não espere que na sua vida vai custar um travesseiro aconchegante. Pois o símbolo do cristianismo é a cruz, não um doce caramelizado. O meu desejo, portanto, nesse início, é que esse Deus, que capacitou os cristãos do passado a enxergarem Deus no sofrimento, possa capacitar a mim e a você também, que certamente sofre, com certeza, mas Deus hoje, mais uma vez, convida a mim e a você a colocarmos os óculos da graça e a enxergar o mundo de outra forma, confiando e descansando em Deus, porque Ele, de fato, como diz a Escritura, tem cuidado de nós. Repito, Ele tem cuidado da minha vida e da sua vida, e Ele só pede para que nós confiemos, descansemos nele. Amém? Então, nessa primeira sessão aí de hoje, na sessão de hoje, na verdade, que vai do verso 4 ao verso 7, temos aí o apóstolo Paulo elogiando Filemão pela vida cristã exemplar que ele tem. Aí uma sessão de elogio. Eu vou reler, destacando os elogios, então perceba aí na sua Bíblia quais são esses elogios. Veja. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, em resumo, Paulo direciona aqui muitos elogios como uma forma de, claro, preparar o terreno para o que ele vai pedir depois. Paulo vai pedir para que Onésimo seja perdoado. Então, Paulo aqui está preparando o terreno, fazendo alguns elogios iniciais, porque ele sabe que vai pedir alguma coisa muito difícil para aquela família ali, para aquela igreja ali. Mas antes ele precisa preparar essa situação aí. Ele faz aqui, irmão, só para contextualizar, aquilo que muitos professores, sobretudo de universidades, fazem hoje, quando vão avaliar TCC, monografia. Você pode reparar, geralmente eles começam como? Começam fazendo elogio, elogiando, dizendo, olha, você escreve muito bem, seu trabalho está bem
concatenado, as ideias estão bem organizadas, desenvolveu bem essa parte aqui, fez uma boa conclusão, interessante, mas eu queria que você fizesse outro TCC. No final destrói tudo. Não é? Geralmente é assim, talvez alguém já tenha ouvido isso aqui, ou até falado, não é verdade? Até falado isso, mas geralmente começa assim, fazendo massagem para depois vir com a foice. Não é? Mas acredite, irmãos, é muito melhor ser assim, não é, do que o professor chegar primeiro com a foice. Particularmente tive essa experiência, eu tive que fazer minha monografia 3 vezes, mas na primeira vez a professora já chegou falando que estava um desastre. Então, acredite que é muito melhor você ter um professor que prepara o terreno, porque a tragédia já vai ser grande, mas você ser derrubado no início é pior ainda. Né? Então, é uma boa estratégia, mas veja a diferença, irmãos, do exemplo aqui que eu estou dando em relação a Paulo. Tem professor que é generoso mesmo, e sábio, não é? E não quer chegar com essa forma mais rude, mesmo estando diante de um trabalho horrível. Mas aí ele se esforça, né, para achar alguma coisa boa, mesmo que seja difícil. Né? Ele faz isso. Mas ele tenta dizer algo diferente da realidade algumas vezes. Ou seja, uma mentira. Ele tenta falar uma mentira ali para agradar. Mas o que Paulo faz aqui é completamente diferente. Porque Paulo não está mentindo sobre Filemão. Ele está falando a verdade. Ele não está preparando o terreno só por preparar, porque ele vai pedir alguma coisa difícil. Ele vai pedir difícil, mas o que ele fala é verdade. E, de fato, Filemão era um homem exemplar, era um homem que, notadamente, era um cristão de boa reputação diante de todos. A gente vai ver isso aqui. Digno de ouvir essas coisas que Paulo está falando para ele. Então, Paulo, ele não está falando por falar, não está sendo um professor moderno, ele fala porque ele sabe que Filemão tem caráter cristão. Sendo justamente esse caráter cristão o argumento de Paulo para incentivar Filemão a continuar sendo quem ele é, para que ele possa perdoar com base no caráter dele mesmo. É como se Paulo dissesse assim: Filemão, até aqui você tem sido um cristão exemplar. Só te peço uma coisa, continua assim. Você tem animado muitas pessoas, ajudado muita gente. O que eu vou pedir é apenas que você continue sendo quem você é, um cristão, que como cristão é capaz de perdoar, embora seja difícil. O que eu vou pedir para você, de acordo com o contexto, que você deveria punir os escravos, eu vou pedir para que você apenas seja cristão. Não vou pedir nada contrário à sua natureza, vou pedir algo que é perfeitamente possível a você. Em resumo, irmãos, é isso que Paulo faz aqui nesses 4 versos. E diante disso, eu quero trazer aqui 2 aplicações para os nossos dias. Primeira aplicação. Filemão ouviu de Paulo elogios sobre o bom procedimento cristão dele. E aí eu pergunto, o que as pessoas dizem a seu respeito? Uma pergunta muito simples. Filemão ouviu sobre ele. Paulo falando sobre Filemão e constatando, eu sei que outras pessoas pensam a mesma coisa de você, Filemão. E aí eu pergunto a todos vocês, o que as outras pessoas dizem a seu respeito? Eu faço essa pergunta porque já ouvi e ouço muitas pessoas falando assim: mas eu não me importo com o que pensam de mim. Deixa pensar o que quiserem. Tô nem aí. Não sei se vocês já ouviram pessoas que falam assim, ou coisas muito próximas, né? Existem outras pessoas que não se importam se o testemunho que passam são de pessoas egoístas, pessoas brigonas, pessoas sem muita responsabilidade, sem muito compromisso, pessoa inconstante, que ora está bem, ora está mal, ora decide participar da comunhão dos santos, ora some durante 1000 anos. Então, o que as pessoas estão pensando de você? Será que você é aquela pessoa que fala assim: eu não ligo para o que pensam de mim? E a tragédia não é, irmão, a pessoa ser assim e não saber, mas ela ser assim, saber que pensam assim dela e nem se importar. Isso é pior. Não buscar mudar, dizer que o mais importante é o que Deus pensa de mim, é como as pessoas falam, o que me importa, é o que Deus diz a meu respeito. Sim, irmão, isso é verdade. Mas o que Ele pensa de você, muitas vezes é dito e constatado pela comunidade dos santos,
Foi isso que Paulo fez ao falar do caráter cristão de Filemão. Ele olhou para a comunidade, todos dizem isso de você, Filemão, eu também vejo. Então, sabe o que Deus pensa de você? Isso aqui que eu estou falando. Sabe o que Deus pensa de você? Isso que as pessoas estão falando de você. E a reflexão que a gente tem que fazer é o que as pessoas pensam a seu respeito. Mas pode piorar. O fundo do poço, irmãos, é quando chamam de é meu jeito, é minha personalidade, é a forma como eu sou. Chama disso aquilo que a Bíblia chama. Não, isso se chama pecado. Tem gente que fala assim, não, é o meu gênio forte. Não, isso se chama pecado na Bíblia. É a minha personalidade. Não, é pecado. Então, irmão, não chame de seu jeito, que a Bíblia chama de grosseria, por exemplo. Não chama de sua personalidade, aquilo que a Bíblia chama de pessoa sempre propensa a brigar, a discutir, a criar confusão. A Bíblia fala, é pecado. Não invente desculpa para a sua falta de compromisso. Não diga que não se importa com o que dizem de você, irmão. Porque no fim das contas, como eu falei no início, e Paulo entendeu, não é sobre você, mas sobre o nome de Deus que você carrega. Isso que a Bíblia chama de tomar o nome de Deus em vão. Nada tem a ver com pronúncia, tem a ver com comportamento. Desde o Antigo Testamento, Deus falou que ia colocar o nome dele no povo. E tomar o nome de Deus em vão é viver de uma forma completamente contrária ao cristianismo. É comportamental. É ter uma vida que não condiz com o Evangelho de Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. O que deve nos fazer refletir seriamente, irmãos, é o que Paulo fala de forma muito simples e resumida em Filipenses 4:5. Ele vai dizer assim: seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Muito simples o que Paulo fala aqui. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. O que pensam de você? A resposta cristã deveria ser: todos olham para mim e vejam o quanto eu sou uma pessoa que ama. Seja a amabilidade conhecida de todos. Diante disso, cai por terra toda a ideia de eu não me importo com o que pensam de mim, porque ou ficamos com esse pensamento, ou com a Bíblia. Não dá para ficar com as duas coisas. E a segunda aplicação é em relação ao elogio que fazemos aos outros, ou até ao não elogio. E aqui não estamos, claro, falando de elogio egoísta, falso, interesseiro, que louva o homem pelo homem em si, aquele elogio que tem o objetivo de agradar o outro. Não estou falando desse elogio. O contexto aqui é dizer, como Paulo faz, você tem sido um bom cristão, um exemplo para mim nessa área, Filemão. Eu olho para você e eu consigo glorificar a Cristo. Não é você em si. É quem trabalha em você em santificação. Esse elogio, no fim das contas, é um elogio a Deus, por meio da pessoa ali. Filemão, então é esse elogio. É qualquer elogio que, em última análise, é uma glorificação a Deus que tem santificado aquela vida. Mas quantos de nós gastamos tempo, como Paulo gastou, para fazer isso? Às vezes é uma coisa que a gente não pensa muito, A gente não consegue nem imaginar que isso poderia ser uma aplicação. Eu tenho que elogiar agora? Ora, Paulo fez isso aqui. Paulo fez isso nesses versos, E alguém, certa vez, já disse que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. E o momento de maior arrependimento é no funeral. Pois ali muitas coisas boas são faladas. É um local riquíssimo. Sai da nossa boca palavras gloriosas, muitas vezes. Há uma riqueza de elogios no cemitério, no velório, mas também de arrependimentos, pois não foi dito nada em vida. E há tanto tesouro, irmão, guardado no coração de muitos, que nunca é posto para fora, às vezes por algo chamado orgulho. Muitas vezes deixamos para depois,
E esse depois geralmente é o funeral, mas lá essa pessoa não ouve mais. Paulo falou para Filemão, Filemão, eu preciso dizer para você, você é um cristão exemplar. Você tem sido um exemplo para mim, tem sido um exemplo para a igreja de Colosso, tem sido um exemplo para Arquipo, para Áfia, tem sido exemplo para muitas pessoas, para Timóteo que está aqui comigo. Você tem sido um bom exemplo. Paulo faz isso enquanto Filemão está vivo. Mas no funeral, a pessoa não ouve, e se ela pudesse ouvir, talvez ela dissesse: como minha vida poderia ter sido melhor se eu tivesse ouvido isso antes de você? Como o nosso relacionamento também poderia ter sido melhor se você falasse essas coisas para mim antes? E essa aplicação, irmãos, pode se expandir para muitas outras áreas da nossa vida, não apenas elogios entre cristãos, né, que visa glorificar Deus, mas já que o tema central de Filemão, né, é o perdão, quantas vezes também é no funeral que a pessoa chora porque não pediu perdão em vida? Porque durante a vida não falava com a mãe, durante a vida não falava com o pai, ou com os filhos, tio, ou qualquer tipo de parente, ou nunca conseguiram dizer um simples "eu te amo". Quantos não falam isso? Por qualquer situação que mexa com o egoísmo da pessoa, com orgulho e que impede, né, que ela fale aquilo que ela sente de verdade. Seja com um tio, com uma tia, com um sobrinho, quantos não conseguem dizer "eu te amo"? E Paulo faz o elogio em vida, mostrou o amor dele em vida. Irmão, eu creio que a palavra de Deus, ela vem para o nosso coração para dizer: você precisa lutar. Nós precisamos lutar para fazer a mesma coisa. Talvez você possa chegar para um irmão em Cristo e dizer o quanto ele é útil no Evangelho. Você já chegou para um irmão, qualquer um, e falou assim: olha, você tem sido exemplar para mim nessa área aqui, quero que você continue. Talvez aquele irmão nunca tenha ouvido nenhum elogio nesse sentido, que mostra que ele tem sido um homem que está servindo a Deus. Porque geralmente a gente é muito mais propenso a falar: fulano, ela erra nessa área aqui. Fulano sempre erra nessa área. A gente só tem muitas vezes a propensão a falar dos pecados e dos erros, e não da obra que Deus tem feito em pecadores, né? Então talvez seja a oportunidade para você dizer, né, para alguém quanto ela tem sido útil para o Evangelho. Talvez seja a oportunidade para você dizer para a pessoa que você nunca falou, ou que há muito tempo você não fala, o quanto você ama essa pessoa, ou a oportunidade de você de fato dizer: olha, eu te perdoo. Você é importante para mim, como dizem por aí, e é clichê, mas é muito real. Não leve flores ao funeral, dê flores em vida, irmão. Faça isso em vida. Pense nisso. Como passamos aí por alto por esses 4 versos, vamos agora rapidamente ver verso a verso algumas coisas importantes aí. Verso 4, dá uma olhada aí. Ele vai dizer: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti as minhas orações. Paulo aqui diz que a vida de Filemão é motivo de oração, motivo de gratidão a Deus nas orações do apóstolo Paulo, mesmo que ele estivesse na prisão. No momento onde muitos se orassem, orariam apenas para Deus o livrar dali, o tirar daquela dificuldade, daquela dor, Paulo mostra que ele ora por outras pessoas. Não vemos aqui Paulo murmurando, vemos alguém que aprendeu que na hora da dor, uma boa coisa a fazer é agradecer pela vida do outro. Olha o que Paulo nos ensina aqui. É um altruísmo em meio ao sofrimento, altruísmo, porque ele escreve essa carta para pedir em favor de outra pessoa, Onésimo, e altruísmo porque na própria carta, Paulo indica que sempre quando ora, ele ora por outra pessoa, Filemão, agradecendo pela vida dele. A gente vê um homem sofrendo, mostrando: mas eu estou pensando em Onésimo, estou pensando em Filemão, em Arquipo, em Áfia, na igreja tal, Olha que homem, pecador, óbvio, né? Mas que mostra um exemplo
na nossa vida, como que muitas vezes o nosso sofrimento é potencializado porque a gente só pensa em nós na hora da dor. E Paulo consegue viver um cristianismo, porque na hora da dor ele tira os olhos de si, ele arranca do coração dele todo o egoísmo nesse sentido, e diz, né, que na hora da oração ele ora por Filemão, agradecendo pela vida dele. E certamente, irmãos, claro, Paulo orava por muitas pessoas, por muitas outras igrejas, nos indicando que aquele que entende que o reino é uma comunidade, ele não tem tempo de murmurar em relação às dores pessoais. Ele sempre vai ter em mente que ele está vivendo no reino de conexão espiritual, digamos assim, em comunidade. Na hora da dor ele não vai se isolar. Ele pode estar preso ali como o apóstolo Paulo, mas a mente dele está unida no reino de Deus. Ele está clamando por outras pessoas. É claro, quando a gente olha para a nossa vida, a gente sente dor, e é claro que a gente ora, né, em favor para que Deus possa nos ajudar, nos alentar, muitas vezes tirar a nossa dor, isso é normal. Paulo também fez isso, quando ele pede a Deus para tirar dele o espinho na carne. Mas quando Deus disse para Paulo, não. Paulo entendeu que não, seja no grego, no hebraico, no aramaico, no inglês ou em qualquer língua, significa não. Não, para Paulo, interpretando, significava não. Paulo não entendia outra coisa. Não, bola para frente. E teve uma vida intensa, irmãos, de oração pelos outros. Ainda que Deus falasse não para ele, ele entendeu que ele poderia clamar para que Deus falasse sim para outras pessoas. E olha só, não é? Quando Deus fala não para algumas pessoas hoje, como é que as pessoas reagem? Ela nunca vai orar a esse Deus por outras pessoas. É raro isso. Porque o mundo tem avançado de uma tal forma que a gente tem sido egoísta muitas vezes sem perceber. Sem perceber, é muito natural. E quando a gente olha isso aqui, muitas vezes a gente fica assim, nossa, Paulo é um homem de outro mundo. Não, irmão, Paulo é igual a você e a mim. Igualzinho, com as suas dores, fraquezas, dificuldades, com choro, claro, com espinhos na carne, uma pessoa que chegava para Deus e orava para Deus tirar a dor, mas ele mostra que é possível, independente do que a cultura fale. Não é? Se você recebeu um não de Deus, como é que você ainda vai continuar servindo a esse Deus? Independente do que ela fala, Paulo mostra que é possível servir a Deus, ainda que ele fale não, como nós vimos aqui na carta, no livro de Jó. É possível amar a Deus por nada. É possível servir a Deus por nada, ainda que Ele não nos dê nada, porque Ele já nos deu tudo o que é a salvação. Ainda que a gente perca todas as coisas nessa vida, é possível amar a Deus, ainda que Ele diga não, porque o não sempre vai vir, mas a minha graça te basta. É isso que importa para todo cristão. O não nunca vai sozinho, o não sempre vai com, mas a minha graça te basta. Aí, diante disso, eu levanto outra reflexão. Você ora em gratidão pela vida de outras pessoas? Veja a pergunta. Não é se você ora pela vida de outras pessoas, é se você ora em gratidão pela vida de outras pessoas, agradecendo aquela pessoa por ela ser assim. Isso é resultado de antes você, com facilidade, chegar para essa pessoa e falar: você é um homem exemplar nessa área. Deus, eu te agradeço porque essa pessoa é uma pessoa exemplar nessa área. Paulo faz as duas coisas, agradece a Deus pela vida de Filemão, e chega para Filemão e fala: Filemão, eu agradeço a Deus pela sua vida, e eu vou dizer até pelo que eu agradeço, porque você é uma pessoa que consegue animar as pessoas, pegar pessoas que estão abatidas e cuidar dessas pessoas, e começa a elogiar, falar do caráter cristão de Filemão. Então a pergunta é: você ora em gratidão pela vida dessas pessoas? E agora eu aprofundo a pergunta: na hora da dor, você mantém a mesma oração em favor dessas outras pessoas? É algo que você precisa responder para você mesmo. Se quando a dor aperta, se você vai a Deus só para clamar por você. Paulo nos ensina que na hora da dor, a melhor forma de a gente continuar vivendo de forma cristã é tirar os olhos da nossa dor
e colocar os olhos na comunidade dos santos. Orar em gratidão por outras pessoas, orar pela vida de outras pessoas. Esse é o nosso desafio. E creio que há um poder santificador nisso, irmãos. Pois lembrar do outro é uma forma de diminuir a nossa centralidade, o nosso egoísmo natural. E isso é santificação na hora da dor. Porque você vai ter menos de você. Olha como diminui a dor. Já dói, né, o sofrimento. Se você ter menos de você, você diminui a dor. Uma forma de medir isso, né, essa pergunta, é ver quanto tempo passamos orando a nosso favor e quanto tempo passamos intercedendo pelos outros. E aí outra pergunta para você. Na hora da sua oração, quanto tempo você ora em seu favor e quanto tempo você ora em favor de outras pessoas? A resposta a essa questão vai dizer muito sobre a minha e a sua vida. Verso 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. O elogio do caráter cristão que Paulo faz aqui para Filemon é aquilo que nós podemos dizer o ápice dos elogios. É o maior que um ser humano pode receber, pois Filemon simplesmente mostra ser o homem capaz de seguir os 2 mandamentos de Jesus, ou seja, todos os mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Veja isso no verso 5, eu vou ler de novo e perceba os 2 mandamentos aqui. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus, amor a Deus, e todos os santos, amor ao próximo. Filemon zerou a vida aqui. Recebeu o elogio do apóstolo Paulo, dizendo: Filemon, você cumpre os 2 mandamentos. Em outras palavras, Paulo diz: Filemon, eu tenho visto que você ama a Deus, que Deus é tudo para você, que seus olhos brilham pela eternidade, que um vislumbre do céu para você seria algo fascinante, que conhecer a Deus cada vez mais é o seu maior prazer. Eu vejo o quanto você tem desejo de amar a Deus cada vez mais. Mas sabe como eu noto isso na sua vida, Filemon? Vendo como que você ama os santos. O seu amor pelo próximo. Pois como a Bíblia diz, é impossível amar a Deus sem que antes você ame o seu irmão. Aquele que odeia o seu irmão, como pode dizer que ama a Deus, diz João. Mas você, Filemão, mostra o verdadeiro amor por Deus ao ter zelo e amor pelos santos, pelos outros cristãos, por cuidar da igreja de Deus, de outros cristãos. Todos são tratados bem por você. Então, irmão, veja, nesse simples e pequeno verso, vemos o maior elogio que um homem pode receber em terra. Um homem que ama a Deus e mostra isso amando o seu próximo. Veja que não são 2 coisas completamente desligadas e desconexas, pois uma está relacionada com a outra, e uma não pode existir sem a outra. E daqui tiramos mais uma reflexão, talvez a mais importante, porque tenho certeza que se eu perguntasse aqui, quem ama a Deus? Todos levantariam a mão e falariam: eu amo a Deus. Todos falariam isso. Mas você já se perguntou se Deus se sente amado por você? Porque uma coisa é você dizer que ama a Deus. Outra coisa é, será que Deus se sente amado pela forma como você ama a Deus? Deus tem um padrão de ser amado, irmão. Ele não aceita ser amado do jeito de cada um. Eu amo a Deus do meu jeito. Isso não existe para Deus. Deus diz, tem um jeito e eu só aceito ser amado dessa forma. E ele deixou a forma registrada em 1 João, capítulo 4, do verso 20 ao verso 21. Eu vou ler lentamente, para que nós possamos ver qual é a única forma que Deus aceita ser amado pelos santos. Ele vai dizer: se alguém disser, amo
a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então podemos, muitas vezes, com a boca dizer que amamos a Deus, levantar a mão e dizer que nós amamos a Deus, eu amo a Deus, mas com as atitudes, com o outro ser humano, mostrar que esse amor, como diz João, é mentira. Diz a Santa Escritura. Dito de outra forma, o amor só chega a Deus se antes passar pelo próximo. Mas se houver rancor, se houver ódio, se houver desavença, se houver falta de perdão, se houver inimizade, a Bíblia diz, não eu, que essa pessoa, na verdade, não ama a Deus, ama a si mesma. Veja, irmão, a importância dessa reflexão, dessas reflexões, na verdade, pois semana passada nós vimos que aquele que não perdoa não é perdoado por Deus. E hoje estamos vendo que aquele que não ama o seu próximo não ama a Deus e, consequentemente, não é amado por Deus. E esse momento de reflexão aqui, irmãos, tem o objetivo de gerar uma autoanálise que leve a uma busca pela santificação ou até pela verdadeira fé. Tem o objetivo de fazer a gente refletir sobre a nossa vida. Tem o objetivo de aumentar ainda mais o nosso temor a Deus e pela sua palavra, por aquilo que Deus diz, e ver que o que Deus diz é muito sério. Tem o objetivo de nos fazer buscar viver uma vida cristã de forma muito mais radical e verdadeira. E Paulo indica que Filemão buscava viver assim, amar a Deus e ao próximo, pois um sem o outro não existe. E aí a gente tem que se perguntar se, de alguma forma, a nossa comunhão com Deus não está sendo manchada, porque a nossa comunhão com o nosso próximo, ela não existe em alguma medida. O que Paulo disse é, Filemão, eu percebo o seu glorioso amor por Deus, porque eu constato olhando aqui na terra como que você ama os santos, os outros irmãos. De outra forma, se existem pessoas que têm inimizade com qualquer outra pessoa, não perdoa, vive dessa forma, a Bíblia diz, não ouse chegar para Deus e falar, Deus, eu te amo, porque Deus vai falar, é mentira. Porque se você não me ama na vida de outra pessoa, reconhecendo que o meu nome está nela, reconhecendo que a minha imagem também está nela, como que você quer dizer que ama aquilo que não vê? Veja, é muito sério isso. E aí a gente vê como que é impossível amar a Deus de forma solitária. Porque se o amor a Deus é medido pelo amor pelo próximo, como é que a gente vai mostrar o amor a Deus estando sentado lá no sofá, não estando nem um pouco afim de comungar, de estar na reunião dos santos e mostrar para que todos vejam como que nós amamos a Deus? É impossível, segundo a Escritura Sagrada, amar a Deus estando sentado em casa. Impossível. É isso que a gente tem que refletir, olhar para a nossa vida e ver o que Deus tem falado ao nosso coração. Verso 6 vai dizer: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Esse é um verso mais truncado e a tradução também é um pouco difícil aqui, porque Paulo fala assim, comunhão da fé. Ora, o que seria, né, olhando assim, comunhão da fé? Mas o contexto nos dá uma resposta aqui, que Paulo acabou de elogiar Filemão por sua forma magnífica de amar a Deus, mostrando seu amor ao próximo. E logo em seguida, Paulo traz uma expressão, essa expressão, comunhão da fé, ou seja, a fé verdadeira é provada e confirmada em comunhão. Essa seria a ideia aqui, comunhão da fé
é que a fé de Filemão era aprovada e confirmada através da comunhão. Vou deixar mais claro aqui. A fé só é real, só é verdadeira no meio dos santos. E quando os santos comprovam isso através de uma vida piedosa em comunidade. Então, Paulo aqui, ele está desenvolvendo o que ele já disse no verso anterior, está deixando mais claro no verso anterior, mostrando que essa vida exemplar de Filemão é comprovada pela comunidade. 2 versos falando a mesma coisa. Pela comunhão da fé, no meio dos outros. Isso é confirmado pela continuação do verso, porque veja como é que Paulo encerra. Ele vai dizer: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. É como se ele dissesse, né, que todos conheçam essa fé através de todo o bem, através da constante prática do bem por meio de Cristo. E esse final aí traduzido para com Cristo tem a ideia de em Cristo. Ou seja, de tudo isso só ser possível em Cristo. Apenas cristão verdadeiro em Cristo consegue viver dessa forma. É isso que Paulo está dizendo aqui no final. Olha, que a fé de você seja comprovada na comunhão dos santos, mas que você entenda, né, que todos entendam que isso só é possível se a pessoa for cristã, se ela for uma verdadeira cristã. Agora, se ela não consegue viver na comunhão dos santos, se a fé dela não é evidenciada, se as pessoas olham para ela e não conseguem enxergar o caráter cristão, não conseguem elogiar porque ela é uma pessoa exemplar, é porque ela não é cristã. Paulo fala, só consegue quem está em Cristo fazer isso. E Paulo comprova, Filemão, você é um verdadeiro cristão, você está em Cristo, e todos comprovam isso aí. De uma forma tal que a comunidade está notando claramente Cristo em você, através do seu bom procedimento, seu caráter cristão ilibado, sua vida exemplar, sendo assim comprovado que nós, de fato, amamos a Deus. Por isso que eu vejo que você ama a Deus, Filemão. Portanto, a fé só é provada não no particular, mas na comunhão dos santos. É um verso que confirma o verso anterior. Finalmente, o último verso aí, verso 7. Diz assim: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aqui Paulo encerra trazendo mais um bom exemplo de Filemão. Filemão, você também é um homem que reanima os abatidos. E Paulo sabia que havia mais uma pessoa para Filemão reanimar. Ele está preparando um terreno. Daqui a pouco ele vai apresentar Onésimo para que Filemão possa reanimar também a vida de Onésimo. Paulo sabia, né, que daqui a pouco Onésimo chegaria lá para Filemão continuar mostrando esse caráter cristão. No início desse verso, Paulo expressa sua alegria, irmãos. E ele não estava alegre porque recebeu uma notícia de que ficaria livre da prisão. A alegria de Paulo aqui era saber que outro pastor, Filemão, filho na fé dele, era um homem que consolava os abatidos. Mais uma vez, na prisão, Paulo não apenas mostra que ora, mas ele fala, aqui eu sinto alegria. Qual é a razão da alegria de Paulo? Ele olha para outra pessoa e vê, eu vejo um pastor que está cuidando de outras pessoas. Isso alegrava Paulo. Note, irmãos, a razão da alegria dele. Quando nós lemos isso, parece que a nossa definição de alegria atualmente é completamente banalizada. Nós nos alegramos muitas vezes, ou na maior parte das vezes, apenas com coisas pessoais, por conquistas pessoais,
passei em alguma prova, conquistei isso, e etc, etc, né? Mas Paulo fala, olha, você não imagina o que está me trazendo alegria hoje. Tá doendo, estou preso aqui, mas tem uma coisa que me traz alegria. Eu vejo Filemão, um pastor lá na igreja de Colosso, que ele anima outras pessoas. Isso me alegra. Isso porque ele, e não apenas ele, mas todos os santos sabiam, irmãos, que Filemão estava sempre pronto para encontrar corações sem esperança e reanimá-los. Filemão era o caçador de pessoas abatidas para cuidar. Essa era a alegria de Filemão, pegar pessoas caídas e levantar. Consolar outras pessoas. Note que não vemos aqui alegria em razão de conquistas pessoais, mas todo tipo de alegria relacionado com comunidade, mais uma vez, com a consolação do outro, Filemão, com o conforto do outro, Filemão, com a conversão de Onésimo, Paulo, com o modo digno do evangelho de Filemão, Paulo. É um se alegrando com a vida do outro, e tudo relacionado com uma vida cristã digna. Isso, claro, irmãos, não quer dizer que não devemos nos alegrar com as nossas conquistas pessoais. É claro que devemos, mas isso deve nos fazer refletir se conseguimos também ter a maior alegria como padrão constante na santidade do outro. É importante levantar essa reflexão, pois há uma grande parcela que fica como um leão que ruge, esperando não o consolo do outro, mas a queda do outro. Esperando o pecado do outro. Não sei se alguém conhece alguém assim. Muitas vezes torcendo para que o outro peque, né? E quando cai em seu íntimo, comemora. Isso era algo inconcebível no coração de Paulo, inconcebível no coração dos cristãos, da Escritura Sagrada, porque dá para sentir a dor de Paulo quando um dos seus discípulos caiu. Os irmãos lembram de Demas, que caiu. Paulo registra sua tristeza, 2 Timóteo 4, 9 e 10, Paulo diz assim, para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, ele me abandonou, ele foi para Tessalônica. Demas caiu. Demas amou o mundo. Dá para sentir o lamento de Paulo. E é esse que deve ser o nosso sentimento quando um outro irmão cai, quando um outro peca, porque nós somos um corpo, nós somos uma unidade, nós somos uma comunidade. Quando um cai, todo o corpo sente, abala a estrutura de todos. E antes de se alegrar com a queda do outro, irmão, deve haver um lamento de compaixão, de misericórdia, de amor. Deve haver um sentimento de, como Filemão, estar sempre pronto a consolar os que estão caídos, os que estão abatidos, abraçar e falar, olha, estamos juntos. Sim, esse negócio de fulano caiu, bem feito, não é? Mas chegar e falar, olha, ter o ministério de fato de Filemão, né? Olhar um abatido e falar assim, ó, você caiu, você pecou, sim, você caiu, pecou, mas vamos recomeçar, vamos caminhar junto, porque eu só não caí no que você caiu porque Deus me segurou. Essa é a declaração de todo cristão verdadeiro. Diante da queda do outro, ele vai sempre dizer assim, olha, eu só não fiz o que você fez porque a graça me segura. Se a graça não me segurasse, eu botaria Hitler no bolso, eu botaria prostituta no bolso. É isso que um cristão verdadeiro fala diante da queda de qualquer outra pessoa. Ele vai dizer assim, eu só não coloco Satanás no bolso porque Deus me segura. Porque eu sou homem, eu caio também, eu peco também. Agora, quando a pessoa levanta o nariz e fala assim, caiu, é porque ela não entende que ela é homem, ela acha que é Deus. E aí, se está sempre pronto a julgar e a falar, bem feito, é algo completamente longe do que a Escritura está dizendo aqui. Filemão, você tem um ministério muito bonito, você é capaz de pegar os que estão caídos. Você não critica no sentido de falar, você caiu, você é um pastor, você disciplina porque você ama,
você, se for necessário, você bate em algum aspecto, mais no sentido de levantar, mas tem sido claro para todo mundo que o seu objetivo tem sido consolar, e todos têm se sentido consolados pelo teu ministério, pela sua vida. E é isso que Deus deseja de todos nós, como cristãos, que nós sejamos também um pouco como Filemão, que está disposto a chegar para o que caiu e falar: eu te ajudo, vamos junto, vamos recomeçar. Conta comigo, pode contar comigo. Era isso que Filemão fazia, trazia alegria em Paulo ao mostrar o caráter cristão. E deve trazer alegria a todos nós, irmãos. O quê? Ver a santidade de pessoas como Filemão. Olhar para pessoas que têm essa capacidade de chegar e ajudar outras pessoas e se alegrar. Aquela pessoa tem um ministério abençoador. Ela cuida das outras pessoas. Isso tem que te trazer alegria, porque o reino de Deus está sendo alimentado. E ao mesmo tempo, devemos também buscar ser como Filemão, aquele que vê o erro do outro, o desanimado, né? Chega para ele e diz: eu estou aqui, eu vou te reanimar, eu vou te ajudar, irmãos. Que Deus possa ajudar a mim e a você a sermos ao mesmo tempo Paulo e Filemão, aquele que se alegra com a santidade do outro, ora pelo outro na hora da dor, da dificuldade, e aquele que está sempre pronto a reanimar os caídos, como Filemão. E não apenas pense nisso, irmão, mas se tem andado de forma um pouco contrária ao que foi dito aqui sobre Paulo e sobre Filemão, você precisa ir até Deus, pedir ajuda para mudar. Precisa pedir perdão. Precisa mudar de atitude, de pensamento, em direção a uma vida de santificação. De tudo que foi dito aqui, se alguma coisa, em algum momento, fez o seu coração arder, é porque talvez Deus esteja falando com você que você precisa analisar algumas áreas da sua vida. Que Deus possa falar ao meu e ao seu coração. Se Deus falou ao seu coração, eis o dia para que você chegue diante dele e possa acertar aquilo que precisa ser acertado. Oremos ao Senhor.